Bom dia, oitavano, tudo bem? Vamos iniciar aí mais uma aula de geografia. Vou colocar o livro aqui para vocês. Vamos iniciar hoje a unidade 4, certo? E vamos falar sobre o nosso continente, a América. Um continente grande, cheio de especificidades, complexo, que nós vamos ver aí então durante essa aula. Certo? Na unidade 4, então, a gente inicia o nosso capítulo 10 e a gente vai falar um pouquinho sobre a localização, certo? Então, primeiro a gente vai ver onde a América está localizada e depois nós vamos ver vários tipos de regionalização, certo? Vamos começar então com a localização da América. O continente americano tem uma área extensa muito grande, né, gente? Mais de 42 milhões de quilômetros quadrados, então uma área bem extensa, certo? Ocupando 28% das terras do planeta, as terras imersas, né, dos continentes. Esse imenso continente, né, nele vivem mais de 1 bilhão de pessoas e é a terceira maior população, né, dentro de um continente, no mundo todo, tá? Bom, a gente observa aqui no mapa que ele está totalmente a oeste, certo? Do hemisfério. E em relação ao hemisfério norte e sul, ele pega os dois hemisférios, certo? Então, ele está no hemisfério norte, no hemisfério sul e no hemisfério oeste, beleza? Então, aí, para a gente saber mais ou menos a localização do nosso continente. Passa por ele o Trópico de Câncer, tá? O Trópico de Capricórnio, a linha do Equador, certo? Então, ele é bem extenso. Isso que a gente compreende. Então, ó, Capricórnio, Equador, né? Câncer. Então, até aqui, os paralelos mais altos, né? O Círculo Polar Ártico. Então, a gente vai percebendo que o continente se estende de norte a sul. Beleza? Então, isso a gente não pode esquecer mais, né? Ó, falei bastante já que ele pega o hemisfério norte e sul. Tá banhado pelo Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, o Glacial Ártico também, né? Nas regiões mais frias, certo? Então, tá aí o nosso enorme continente que ocupa um grande espaço do planeta Terra. Certo? Então, a gente já sabe aonde localiza o nosso continente. Hemisfério norte e sul e hemisfério oeste, beleza? Um continente enorme com mais de 1 bilhão de pessoas. Bom, a gente também agora vai ver as regionalizações. O que é essa palavra? O que significa? É dividir o continente em regiões. Só isso, tá? Então, a gente pode dividir os continentes em diversos tipos de regiões. E a gente vai começar com a físico-geográfica. Então, a gente pode dividir o continente americano, né, na questão física, entre norte, sul e centro, tá? Então, essa físico-geográfica de localização. Então, a gente divide em 3 regiões. A região da América do Norte, a região da América Central e região da América do Sul, onde está o Brasil. Então, regionalização, dividir em regiões. E dividimos aqui a América em 3 regiões físico-geográfica, em questão física mesmo, de lugar, de território, norte, sul e sul. Beleza?
Na América do Norte, então, está o Canadá, os Estados Unidos, o México, Alasca, que pertence aos Estados Unidos, e a Groenlândia, que pertence à Dinamarca, certo? Temos aqui, então, também a América Central, né? A partinha menorzinha aqui no centro, que liga a América do Norte com a América do Sul, tá? É aqui um caminho de ligamento, que a gente chama de istmo. Bom, essa estreita faixinha aqui de terra que liga duas porções maiores. Bom, e temos também a América do Sul, certo? Que são aí 12 países independentes e a Guiana Francesa, que ainda é colônia da França, certo? Então é para a gente entender, né, quais são os países, onde está então essas localizações da regionalização físico-geográfica. Bom, agora vamos lá para um outro tipo de regionalização, a regionalização histórico-cultural. Então, devido ao seu histórico, quem colonizou, a língua que fala, todo o seu contexto histórico de colonização, desde seus descobrimentos, né? A gente vai dividir essas regiões. Então, a gente divide em duas principais regiões. A América anglo-saxônica, que é que está no mapa aí todo de laranja, essa parte aqui, América anglo-saxônica e América latina. Esses termos são de acordo com a língua falada, certo? A língua falada aqui dessa região é de descendente anglo-saxônica mesmo, são dessas línguas bem antigas de onde surgiu o inglês, tá? O francês, são línguas ali de regiões da Europa também, tá bom? Então, são regiões da Europa que têm a língua com descendência anglo-saxônica, principalmente inglês, certo? E o Canadá, que também fala um pouco de francês. E temos a colonização, né, da Espanha, de Portugal, que é essa região aqui, que a gente chama de América Latina, porque a língua descendente do latim. Então, tanto o espanhol quanto o português são línguas descendentes da língua latina, certo? Então, existe uma língua latim, porém hoje ela não é muito utilizada, né? Muito raro quem fala latim hoje, não existe um país com a língua latina, não. Mas a partir dessa língua foram surgindo outras, que são as mais usadas, o exemplo do espanhol e do português, tá? O italiano, também outras línguas são descendentes latinas. Mas em nossa, então, região aqui da América, a gente pode chamar de América Latina por causa, todos falam ali, menos a Guiana Francesa. Né? Nós todos aqui falamos língua descendentes do latim, certo? Então, a gente tem aí um outro tipo de regionalização, certo? Regiões devido à cultura histórica, tá? A questão da língua, a questão da colonização. Bem, então a gente já viu dois tipos de regionalização, certo? Então, dividindo aí a nossa América em regiões. E a gente pode dividir em vários tipos. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o estilo de colonização, já que a gente estava então nesse assunto, né? De quem colonizou quem, né? Como foram esses tipos de colonização? Nós temos dois principais tipos de colonização. A colonização de povoamento e a colonização de exploração, certo? Bom, a gente vai, né, voltar aqui para o mapa rapidinho. Então, temos regiões colonizadas por anglo-saxões, ingleses e franceses, e temos regiões colonizadas por espanhóis e portugueses. Essa região recebeu, prestem bem atenção, essa região recebeu o tipo de colonização de povoamento. Essa região recebeu o tipo de colonização de exploração, certo? Bom, então nós vamos, já sabe qual região recebeu qual tipo de colonização. Então, Estados Unidos foi colônia, Canadá foi colônia? Foram.
né, dos Estados Unidos e da França. Um tipo de colonização que teve ali, de povoamento. E esses países todos já foram colônia? Sim, foram colônia. O Brasil era colônia de Portugal. Todos esses outros, colônia da Espanha, certo? Então a gente já até viu aí o processo de independência desses países, tudo colonizado. Bom, enfim, toda essa região teve um processo de colônia, de colonização, de exploração. E agora a gente vai entender a diferença de cada um desses estilos de colonização, certo? Então, enquanto o nome já fala, né? A colonização de povoamento é o quê? É aquela colônia em que as pessoas vão lá para morar, para povoar, para construir um mundo melhor. Então, vão tentar criar um novo mundo para viverem melhor do que no lugar em que eles viviam antes. Então, ingleses foram para os Estados Unidos, né, nessa região da América do Norte, eles saem da Inglaterra e vão para a América do Norte em busca de um novo mundo, de um novo país, de uma nova vida e construir um lugar melhor. Isso é uma colônia de povoamento. Eles vão povoar e desenvolver o lugar. Isso aconteceu com os Estados Unidos e isso tem reflexo na atualidade. Então, desde colônia, os Estados Unidos, ele tem a intenção de desenvolvimento, de crescimento, certo? De um mundo melhor. As colônias que tiveram um estilo de exploração foi completamente ao contrário. A intenção, como o nome também já fala, era de explorar, certo? Então, a América Latina, que a gente viu naquela divisão, né? Do México para baixo, a gente vai ter esse processo de explorar, certo? Então, as pessoas que vêm para cá, então os ingleses, perdão, os portugueses e os espanhóis que vêm para cá, eles não vêm com a intenção de criar um mundo melhor. Eles vêm com a intenção de pegar riquezas daqui e levar para o seu país. Vêm explorar tudo que tem aqui de bom e levar embora. Quer dizer, a América Latina, de primeiro momento, quanto colônia, era como se fosse um quintalzão, né? Um lugar que você vai lá só buscar as riquezas, destrói tudo que tem lá. O território de lá não importa, o que importa é só a gente pegar o que tem de bom e levar embora. E isso aconteceu com o Brasil, né? Então, começaram levando todo o nosso pau-brasil, depois começa a plantação de cana-de-açúcar e o lucro e tudo vai embora. Demora-se muito tempo para construir as primeiras vilas, para começar a povoar aqui. E mesmo aqueles que vinham povoar o Brasil, a intenção era enriquecer com o ouro, daqui quando encontraram o ouro, né? Enriquecer com a venda da cana-de-açúcar e ir embora. Ninguém veio aqui com a intenção de povoar, de desenvolver o país. Não, tá? A intenção era de explorar somente, certo? Então, colônia de povoamento, desenvolve. Colônia de exploração, destrói. Tá? Então, a gente tem esse reflexo também no Brasil, que a gente ainda é um país agrário, é um país que está tentando se desenvolver, tentando subir, né, na questão econômica, devido ao fato de colonização, de exploração. Nós somos muito explorados, muito sugados, né? Então, para recuperar, para sair dessa crise toda que foi deixada na colônia, é bem difícil, né? Então, é um trabalho bem árduo. Aqui, então, nós temos um quadro, certo? Que mostra algumas características da colônia de povoamento e algumas características de colônia de exploração. Isso tem lá na atividade. Depois vocês dão uma olhadinha aqui nesse quadro para responder, certo? Então, as colônias de povoamento dos Estados Unidos e Canadá tinham pequenas e médias fazendas, trabalho livre, produção voltada para atender o mercado interno, grande autonomia e liberdade de comércio, relativa autonomia administrativas e a imagem construindo, né? Eles estão construindo um mundo melhor para eles. Então tem ali comércio, uma administração, já tem toda uma organização. Bom, trabalho livre. As pessoas estavam ali trabalhando, né, para enriquecer, para desenvolver. Aqui
na colônia de exploração, né, que é toda ali a América Latina praticamente. Então, grandes fazendas, aquele monopólio de fazenda enorme para poder plantar muita cana-de-açúcar e levar tudo embora, a produção, tá? Então, não era para enriquecer o país, era para levar embora. Trabalho escravo, né? E a escravidão nunca desenvolveu nada em ninguém, só atraso, né? Produção voltada para o mercado externo, metrópole, quer dizer, tudo que era produzido não ficava aqui, o lucro não ficava aqui, nada ficava aqui, tudo ia embora para a metrópole, tá? Exploração de riquezas, certo? E o comércio daqui só podia ser feito com a metrópole. Então não tinha desenvolvimento nenhum, era tudo estagnado, só exploração, tá? E não tinha uma administração própria. A colônia era completamente dominada por Portugal, Espanha, aqueles que eram metrópole, tá? E aí a imagem explorando, derrubando, destruindo, bom? E isso reflete até os dias de hoje. Vamos lá para o próximo slide. Temos também a regionalização socioeconômica, né? Questão social e econômica, bom? E aí tem uma divisão de países do norte, países do sul, bom? Então aqui, a região Canadá, Estados Unidos, são as regiões mais desenvolvidas socioeconomicamente dizendo, tanto social como econômico, tá? Então, são países bem desenvolvidos, certo? Já os países que estão em verdinho, México, Argentina, Brasil, ali, a gente considera países emergentes. Não são subdesenvolvidos, mas estão subindo e quem sabe um dia também fique desenvolvido, tá? Então esses são países que a gente chama de emergentes, eles estão emergindo, estão subindo devagarinho, tá? Então melhorando aí aos poucos. Nas regiões né, que tá cor roxa, vendo? Aqui são regiões que o maior lucro, a base da economia ali, de desenvolvimento, é a mineração, tá? Então são países que dependem do minério, tem muita mineração, e o forte é isso. O que está na outra corzinha ali mais alaranjada, o forte é a agropecuária, certo? Então são países agrários ainda, e quem sabe um dia aí vão começar a se desenvolver mais, né? Então, a gente viu um outro tipo de regionalização, que é a questão socioeconômica, tá bom? Então, a gente percebe que a gente pode regionalizar de muitas maneiras, certo? E vamos para a atividade já então, encerrando o capítulo 10, tá? Vocês vão fazer as atividades da página então, 108 aí do livro de Geografia, questões 1, 4, 5, 6 e 7, tá? Dá um pause aí na tela se for preciso, copia as questões e depois deixa encerrar. Certo, gente? Então é isso, bom estudos para vocês, boa aula. Qualquer dúvida me chama, tá? Beijinho para todos. Tchau, tchau.